Olá, irmãos, graça e paz de Jesus a todos. Nós estamos chegando já perto do fim do nosso propósito, daquilo que nós colocamos como igreja, e eu queria compartilhar com os irmãos mais um texto, mais uma palavra de reflexão para a igreja nesse tempo. E o texto que eu separo para a gente refletir é Atos, capítulo 14, versos 8 até o verso 10, que diz o seguinte: Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Irmãos, eu sei que muitos de nós, talvez até eu mesmo, e muitos de nós mesmos temos nos perguntado o que será da igreja após esse período eleitoral. Muitas dúvidas, a gente fica pensando que se um determinado candidato vencer as eleições, nós sofreremos perseguições, a igreja será abalada. Mas, irmãos, a gente nunca deve esquecer que a igreja ela é do Senhor Jesus. Ele é o dono da igreja. E a igreja existe para um propósito. E esse propósito jamais deve ser abandonado. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Nós continuaremos a fazer aquilo que Deus nos separou para fazer. É claro, nós estamos em oração, nós estamos vigilantes, num propósito, pedindo que Deus tenha misericórdia da nossa nação, que Deus ouça as nossas orações, e nós cremos nisso, que Deus tem ouvido as nossas orações, mas jamais nós podemos nos afastar daquilo que é o nosso DNA, a nossa razão de existir. E esse texto que a gente acabou de ler, ele parece uma repetição daquilo que Jesus já havia feito no seu ministério. Jesus, certa vez, se depara com um paralítico levado por 3 amigos, e Jesus, vendo a fé daqueles homens e também daquele paralítico, diz: Filhos, perdoados estão os teus pecados. As pessoas ficam escandalizadas porque só Deus podia perdoar pecados. Jesus então se volta para eles e pergunta: o que é mais fácil, perdoar pecados ou dizer: levanta dessa cama e anda? Então, se é por isso, Jesus então se dirige ao paralítico e diz: levanta, toma a tua cama e anda. Aqui nesse episódio, agora a figura representativa do Cristo, ou seja, agora a sua igreja representada na vida do apóstolo Paulo, cumpre exatamente aquilo que Jesus havia deixado como exemplo. E eu quero destacar algumas coisas presentes nesse pequeno trecho, irmãos, tão rico, tão importante para a gente meditar e para a gente jamais esquecer qual é o nosso papel. Primeira coisa, ali faz menção a uma cidade, diz que em Listra havia um paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia sentado e nunca tinha andado. Irmãos, ao nosso lado, seja um vizinho, seja na rua atrás de nossa casa, seja em qualquer lugar que nós andemos, há pessoas precisando de Jesus. Aqui neste caso, era um homem paralítico. E Paulo, sinalizando o reino de Deus, o poder do Espírito Santo, que estava sobre ele, sobre os seus irmãos que o acompanhavam naquelas expedições missionárias, dá uma palavra de autoridade. Ele sabia que em todos os lugares por onde eles fossem, eles encontrariam pessoas carentes, precisando de Jesus. Aqui na nossa cidade não é diferente. Há pessoas que, se não paralíticas dos pés, estão paralisadas em sua alma, paralisadas em suas emoções. A vida travada, a vida parada, a vida estagnada. Pessoas que precisam ser encontradas por nós. Pessoas que precisam ser confrontadas por nós. E o texto diz que ele ouvira Paulo falar.
a igreja não pode parar de pregar. Seja qual for a situação, seja de perseguição, seja de bonança, seja de paz, seja de guerra, seja em qualquer situação, as pessoas precisam saber que nós estamos ali, que nós continuamos pregando o evangelho. Aquele homem ouviu, ele sabia que Paulo estava naquela região pregando. E diz o texto que quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse algumas palavras em alta voz. Primeira coisa, irmãos, nós precisamos olhar para as pessoas. As pessoas vão nos ouvir. Mas isso não é suficiente, porque elas precisam também ser contempladas. A gente precisa olhar para a necessidade delas. Nós sabemos que a nossa cidade é carente em diversos aspectos, mas a maior carência do ser humano é ter Jesus, é ser alcançado por sua graça. E claro, a redenção do homem também nos impulsiona a agir como igreja em todas as áreas carentes da vida de uma pessoa. Não basta que nós preguemos o evangelho se esse evangelho não é acompanhado de ações práticas. Se tem fome, temos que dar de comer. Se tem sede, temos que dar de beber. Se sentem frio, temos que dar agasalhos, roupas para se cobrirem. Esse é o papel da igreja. Pergunto, será que nós estamos negligenciando parte da nossa missão? Porque diz o texto que Paulo olhou diretamente para ele e contemplou a necessidade dele. E quando Paulo olha para esse homem, Paulo percebe que ele tinha fé para ser curado. Ou seja, a mensagem que vinha sendo propagada, pregada pelo apóstolo Paulo, encontrou espaço no coração daquele homem. Encontrou lugar. A carência, o medo, as desesperanças encontraram nas palavras do apóstolo Paulo um lugar, um porto seguro. Irmãos, quando nós pregamos, nós podemos ter a certeza que alguns corações serão impactados e vão gerar nessas pessoas fé para serem curadas. E aqui a gente não precisa se ater apenas a uma cura física. Claro que nós sabemos que muitas pessoas estão apenas procurando, buscando serem curadas de suas mazelas, de suas doenças, mas a gente sabe que isso é apenas uma coisa temporal. A doença mata o corpo, mas o pecado mata a alma, mata o espírito. Então, nosso papel é pregar, mas também olhar a necessidade das pessoas e perceber que existe nelas fé suficiente para serem curadas. E quando Paulo percebe isso, ele faz o quê? Ele diz em alta voz. Ele não se intimida, ele não se acovarda, ele não tem medo do Império Romano, ele não tem medo dos soldados, ele não tem medo dos judeus que perseguiam os cristãos. Ele diz em alta voz, ele não fala para si, ele não esconde, ele não faz uma oração silenciosa, ele diz em alta voz, levante-se. Uma palavra de autoridade. Nós, como igreja, temos autoridade dada por Deus. Irmão, você tem autoridade. Não precisa que o pastor faça, porque só o pastor tem autoridade, porque só o líder tem autoridade. Não, irmãos, todos nós temos a autoridade recebida de Deus. Jesus mesmo diz em Mateus capítulo 28, olha, toda a autoridade me foi dada, mas agora eu transfiro a vocês. Portanto, ide. Fazei discípulos. Está lá em Mateus 28, 18, 19. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Levante-se. Nós precisamos olhar para as pessoas e dizer para elas, olhando para elas, levante-se desse lugar. Esse lugar no chão não é seu. Você precisa levantar daí. E eu estou dizendo, levante-se. Fique em pé. E diz o texto que com isso o homem deu um salto e começou a andar. O milagre acaba de se tornar completo, pleno.
uma palavra de autoridade encontra num coração fé para ser curado e começar uma nova vida. Percebe, irmãos, que não são governos que vão parar a igreja, não são líderes autoritários, não são pessoas que perseguirão, que nos pararão, porque o poder que está sobre a igreja é o poder de Deus. A autoridade que está sobre a igreja, sobre a sua vida e sobre a minha vida, não é uma autoridade humana, é a autoridade do próprio Deus. Por isso nós não vamos parar. Nós vamos continuar a batalhar, a pregar, a olhar diretamente para as pessoas e ver no coração delas fé suficiente para serem curadas. E a partir daí nós diremos para elas, levante-se daí. Esse é o meu papel, é o seu papel. E eu oro e eu desejo para que essa palavra encontre no seu lugar um espaço para que, seja qual for a situação, nós continuemos a trabalhar como igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que você exerça nesse domingo o seu papel de cidadão, vote com consciência, vote naquele que representa melhor, aquele que mais se aproxima, que mais abraça os valores pregados pela palavra e pelos exemplos que Cristo nos deixou. Que Deus abençoe você. Fique na paz. Amém.